Começamos mais uma semana em Brasília, mais uma semana de CPI da Covid no Senado Federal. O repórter Wilson Lima é o nosso setorista de CPI da Covid, é quem está colado na CPI. Há rumores aí de que ele já entrou até com um pedido de habeas corpus no Supremo para ser liberado da CPI, mas não deu certo não. Não caiu na mão do Gilmar, então o Wilson Lima continua de plantão de segunda a segunda, acompanhando a CPI da Covid, e ele traz para a gente agora os detalhes da agenda da CPI nesta semana. Wilson Lima. Olá, amigos do Papo Antagonista, tudo bem? Durante essa semana, a CPI vai avançar um pouco mais nas investigações do chamado Ministério da Saúde Paralelo e deve já fazer aí a sua primeira pincelada na investigação sobre os contratos de vacinas feitos pelo governo federal. Na terça-feira vai ser ouvido Osmar Terra, ex-ministro e deputado federal, que é apontado aí como um dos líderes do Ministério da Saúde Paralelo, né? O Osmar Terra, ele fez previsões, ele recomendou o uso da cloroquina, defendeu o tal do tratamento precoce, enfim. O Osmar Terra é tido aí como uma espécie de guru do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid. Na quarta-feira será ouvido o Francisco Maximiliano, que é um sócio, que é um dos sócios, da Precisa Medicamentos, que é uma empresa que é representante do laboratório Bharat Biotech no Brasil, responsável pela importação da vacina Covaxin, aquela vacina indiana. Há uma suspeita da CPI de que o governo federal favoreceu esse laboratório, favoreceu essa empresa, no processo de negociação de compra da vacina Covaxin. E na quinta-feira será ouvido o Felipe Martins, aquele assessor especial da Presidência da República que foi acusado de ter feito um gesto racista durante uma audiência do Senado Federal. Ele também vai ser ouvido aí por ser apontado como um integrante do Ministério da Saúde Paralelo e também para que ele explique o fato dele ter participado de uma reunião junto com Carlos Bolsonaro para discutir a aquisição de vacinas da Pfizer. Essa reunião foi narrada pelo executivo da Pfizer quando ele prestou depoimento na CPI da Covid. É basicamente isso, Diego. Na sexta-feira, a CPI vai basicamente ter uma audiência para falar sobre critérios técnicos da pandemia de Covid. Essa é a agenda da semana, uma agenda que ela tem um caráter mais técnico do que necessariamente polêmico, mas vamos ver o que a gente vai conseguir extrair desses depoimentos da CPI da Covid. Grande abraço e cuidem-se bem. Valeu, Wilson Lima. CPI da Covid também desistiu de apresentar um relatório preliminar. Chegou a se cogitar o próprio Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, apresentar um relatório prévio, um relatório preliminar, antes da conclusão dos trabalhos da CPI, que em tese dura 90 dias, podendo esse prazo ser prorrogado. Mas a cúpula da CPI, aí o Renan Calheiros, o Omar Aziz, que é o presidente do colegiado, o chamado Grupo G7, achou por bem deixar tudo mesmo para o final, para a conclusão da CPI. Na semana passada, eles divulgaram ali uma lista de investigados, mas estão deixando, então, as conclusões, pedidos de indiciamento, tudo isso um pouco mais para frente, até porque a CPI está começando a discutir, do ponto de vista jurídico, a inclusão de Jair Bolsonaro, presidente da República, como investigado. Nesta segunda-feira, haverá uma reunião do chamado Grupo G7, esse grupo majoritário da CPI da Covid, para tratar justamente desse assunto, dessa questão aí, se pode ou não incluir do ponto de vista jurídico, se há precedente para a CPI investigar e mesmo indiciar o presidente da República, Jair Bolsonaro. Se não puder, se não for para isso, já pode acabar a CPI. Para quê? Para quê? Ai, ai. Carlos Wizard apareceu, minha gente. O Lázaro ainda não apareceu. E eu não vou fazer piadinha, não vou me segurar, porque o assunto é sério. 13 dias a polícia está procurando ainda o criminoso Lázaro aqui no entorno de Brasília. Mas o Carlos Wizard apareceu, o empresário bolsonarista, aí apontado como um dos principais responsáveis pelo Ministério da Saúde paralelo, que funcionou
em meio à pandemia. Agora, ele apareceu por quê? Apareceu porque ele é bonzinho e falou, que legal, agora eu vou lá participar da CPI da Covid em Brasília, que bacana. Não, apareceu porque a condução coercitiva estava em campo, porque a apreensão do passaporte já tinha sido aprovada e validada pelo Supremo, apareceu porque hoje pela manhã surgiu a notícia de que a cúpula da CPI estava querendo a ajuda da Interpol para procurar o Carlos Wizard, que não está no Brasil, está nos Estados Unidos. Aí ele apareceu. Aí a defesa do empresário bolsonarista resolveu então mandar um e-mail para a cúpula da CPI se colocando à disposição. Então, está marcado o depoimento agora do Carlos Wizard para 30 de junho. 30 de junho é a próxima quarta-feira na CPI da Covid. E o Wizard vai ter muito a explicar, como o vídeo que a Isto É divulgou agora há pouco, e nós reproduzimos no site, nós vamos ver agora, em que ele disse que recebeu uma missão do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o intuito, minha gente, era forrar o Brasil de cloroquina. O verbo não é meu, não. O verbo é do próprio Carlos Wizard. Vamos assistir o vídeo da revista Isto É. Apresentar o nosso ministro da Saúde, General Pazuello. Estou falando aqui com a Isto É, e o Celso é o nosso colega, e ele quer uma palavrinha sua, pode ser? Só coisa boa, né, general? E aí, irmão, tudo bem? Boa tarde, como vai, mestre? Tudo bem? A missão que o general me passou foi de acompanhar os grandes fornecedores, os grandes contratos, que você sabe que o orçamento do Ministério da Saúde é um dos maiores que nós temos na nação, o maior da União, cerca de 150 bilhões de reais. Logo, logo você vai ver aí que o Brasil vai ser forrado de medicamentos na fase ainda inicial do tratamento, cloroquina, hidroxicloroquina, ou seja, então, alguns fornecedores são nacionais, mas tem muita coisa que não é fabricada no Brasil, que nós dependemos de fornecedores estrangeiros. Tá aí, forrar o Brasil de cloroquina. Isso não foi em março do ano passado, quando se de fato tinha ali a possibilidade de que a droga pudesse ser útil no tratamento da Covid. E que pena que não, que pena, como gosta de dizer o Mandetta, era ótimo se funcionasse, mas não funciona. Era ótimo se funcionasse, mas não funciona a cloroquina no tratamento contra a Covid. Sobre CPI da Covid, temos breaking news, notícia de agora. Solta a vinheta, Robson. Notícia de agora, o repórter Breno Grilo traz para a gente no Antagonista, já está completando a nota, mas nós já temos a notícia de que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a convocação de governadores pela CPI da Covid. A ministra também pediu ao presidente do STF, Luiz Fux, uma sessão plenária virtual extraordinária para tratar especificamente desse tema, a convocação de governadores pela CPI da Covid. Lembrando que a CPI havia aprovado a convocação de 7 governadores e já havia, desde o início, ali no minuto seguinte a essa convocação aprovada pela CPI da Covid, a informação de que eles, em bloco, iriam ao Supremo Tribunal Federal, que acabou se confirmando, para pedir aí esse direito de não comparecerem. Trecho da decisão que nós acabamos de publicar, está aí no alto no site do Antagonista, diz que a ministra Rosa Weber defere o pedido para que governadores não possam ser convocados, suspendendo essas convocações dos governadores. Acrescenta a ministra Rosa Weber, sem prejuízo da possibilidade do órgão parlamentar convidar essas mesmas autoridades estatais
para comparecerem voluntariamente à reunião da comissão a ser agendada de comum acordo. Então, como convocados, os governadores não poderão ir com base na decisão de agora da ministra Rosa Weber, mas poderão comparecer voluntariamente, se assim o quiserem, em data a ser confirmada de comum acordo com a cúpula da CPI. Daqui a pouco, mais detalhes, o repórter Breno Grilo traz para você, leitor de O Antagonista. Para a gente fechar essa história de CPI da Covid hoje, vamos agora ver um vídeo produzido pelo nosso repórter CD Silva sobre as barbaridades já ditas até aqui pelo deputado federal Osmar Terra, que estará amanhã, a partir das 9 da manhã, na CPI da Covid no Senado Federal. CD Silva. O ministro Osmar Terra fala nesta terça-feira a CPI da Covid no Senado. Há mais de um ano, em maio de 2020, o Antagonista mostrou que Terra atuava como ministro paralelo da Saúde. Fizemos isso no vídeo O Gabinete Paralelo de Bolsonaro. Barbearia. Desde o começo da pandemia do novo coronavírus, Osmar Terra faz previsões furadas. Em março de 2020, disse o seguinte: porém, esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo. Curiosamente, nessa mesma entrevista, Terra, que já não era nem ministro da Cidadania mais, quis deixar claro que Mandetta era quem dava a última palavra. O ministro Mandetta está agindo com muita correção, ele é um gestor que está dando uma demonstração assim, de grande conhecimento e capacidade de articulação, e ele é autoridade sanitária. Nós temos que seguir o que o ministro Mandetta definir, porque ele está cercado dos melhores especialistas que tem no Brasil, tem uma equipe competentíssima e vai dar um rumo, está dando um rumo adequado, né? O que eu vou conversar aqui não entra em nada em contradição com o que o ministro Mandetta está fazendo. Eu estou reforçando a autoridade sanitária dele. Ele é que dá a última palavra, né? O presidente já delegou isso para ele, o presidente Bolsonaro. Osmar Terra fez muitas outras previsões furadas. Disse, por exemplo, que a gripe comum mataria mais no inverno do que a Covid-19. Por repetidas vezes, Terra disse enxergar uma diminuição da pandemia no Brasil. Em abril deste ano, a doença já tinha matado, em 2021, mais gente do que em 2020 inteiro. Terra também defendeu publicamente, várias vezes, a tese da imunização natural, ou seja, a ideia de que as pessoas podem ser protegidas do vírus sendo infectadas pelo próprio vírus. Ele não era voz isolada. Em outubro de 2020, como mostra este vídeo, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, quis discutir o que chamou de imunidade de rebanho por transmissão. Seria viável a retomada da normalidade, ao isolamento vertical, né, mantendo com cuidados especiais idosos e imunodeprimidos, e nós, com isso, adquirirmos imunidade de rebanho e encerrarmos a epidemia? É uma visão que é possível isso, né, em função da estrutura que o país já tem hoje, UTIs, respiradores, gente treinada, e um protocolo para tratar as pessoas dos primeiros sintomas para que elas não agravem? Uma das especialistas convidadas para essa audiência na Câmara foi a médica Nisi Yamaguchi. Osmar Terra também citou várias vezes a Suécia como exemplo. A Suécia, como já mostramos, tem mortalidade por Covid bem mais alta do que todos os seus vizinhos da Escandinávia. Mais do que isso, uma comissão do parlamento da Suécia concluiu que o governo fracassou no combate à pandemia. Hoje, pelos dados da Johns Hopkins, a mortalidade do Brasil por Covid é bem maior que a da Suécia, 237 mortes por 100 mil habitantes, contra 141 mortes por 100 mil na Suécia. Ou seja, o Brasil seguiu exemplos da Suécia e ainda ultrapassou a marca dela. Osmar Terra nem sempre errou. Em 2012, por exemplo, muitos anos antes do novo coronavírus, ele defendia a vacinação. Escreveu que liberar drogas é como não vacinar a população em meio a uma grave epidemia viral com o discurso de que as pessoas desenvolverão imunidade sozinhas. A droga que sobrou, altamente perigosa, é o discurso de Osmar Terra.
Tá aí a reportagem de CD Silva, repórter do Antagonista aqui em Brasília. Amanhã, então, Osmar Terra, a partir das 9 da manhã, você acompanha com a gente. Não é obrigatório acompanhar o tempo real ali, o ao vivo, mas você fica ligado conosco sempre em tempo real, com análise, com bastidor, tudo que você precisa saber sobre a CPI da Covid.